enfoque que eu darei vai ser mais em termos de números, porque em teses jurídicas, seja na elaboração da tese ou de uma peça, isso não é o que eu faço. Isso é dos senhores que fazem de forma brilhante. Eu vou contextualizar primeiro onde se situa a Previdência, e depois, para aqueles que atuam na área do direito previdenciário custeio, eu vou falar sobre 4 situações de recuperação de crédito, que hoje seria, assim, o filão do mercado. Eu vou procurar ser o mais breve possível, até pelo adiantado da hora. Conforme já dito aqui, né, tanto pelos 2 palestrantes, né, a Previdência está dentro do que se chama Seguridade Social, que envolve previdência, saúde e assistência social. As fontes de financiamento, os senhores conhecem, a folha de salário, faturamento, lucro, a importação, a loteria, que teve até agora a Mega de São João, Quina de São João, a contribuição da União e as novas contribuições, que foi dito aqui que, quando criadas por lei ordinária, geram um crédito para a empresa, que foi o caso recentemente das cooperativas de trabalho, que ainda tem muitas empresas que não recuperaram a contribuição de 15% sobre o valor da nota. Isso é um trabalho simples e administrativo. Então, aquelas ações que anteriormente os senhores entravam, agora entra administrativamente através de uma compensação na própria GFIP. É um trabalho muito rápido. Também já foi dito, né, de onde vêm as contribuições sociais, que é incidente sobre o trabalho dos empregados, do doméstico, dos trabalhadores, das empresas. Eu estou utilizando aqui, eu até esqueci de falar isso, a ANFIP é uma associação nossa, dos auditores fiscais, que já é uma senhora. Ela tem 60 e poucos anos, e ela sempre foi, vamos dizer assim, um baluarte da defesa da Previdência Social Pública. Então, hoje nós temos uma reforma que eu vou só passar por aqui, e ela é de uns ícones para evitar com que essa reforma seja aprovada pelo Congresso pela injustiça que traz. Outras fontes de financiamento da Seguridade, que nós não vamos entrar no mérito, é a contribuição social do lucro líquido, COFINS, PIS e PASEP. Quando a gente fala em previdência social, nós estamos falando basicamente em 2 sistemas, que é o regime geral, que é o que vocês conhecem, o INSS, e o regime próprio, que é dos estados e do município e Distrito Federal. E a previdência complementar, que não seria o caso. Onde mais os senhores atuariam seria no regime geral, que são as demandas contra a Receita, né, INSS, e no caso do regime próprio, para quem atua junto a prefeituras ou estados, teria o Comprev, que é a compensação previdenciária entre o ente municipal ou estatal e o INSS relativamente aos segurados que se aposentaram em cada esfera. O Comprev, uns anos atrás, foi muito rentável porque conseguiram, previsão legal, em fazer a compensação sem qualquer tipo de lapso temporal de todo o período, porque foi o start do processo. O regime geral da Previdência é aquilo que o segurado necessita, na oportunidade, vamos dizer assim, quando ele se acidenta ou uma doença ou qualquer coisa desse tipo, ele contribuiu, ele tem direito ao benefício, independente do FAP. A reforma está trazendo vários pontos, que eu não sei se os senhores estão acompanhando, que vai ser, era a equiparação, né, do homem e da mulher, agora já voltaram um pouco atrás, de aposentadoria por idade, a pensão, que antigamente se poderia acumular as pensões, agora já não vai poder mais, exceto até o teto de 1 ou 2 salários. O rural, que tem que seria assim a classe de trabalhadores mais sofridas desse país, que já teve um recuo do governo, ele vai continuar com a condição que ele tem hoje. Os regimes próprios de previdência, ter os mesmos direitos e obrigações que tem o federal, que é o INSS,
e a convergência de todos os sistemas, de todo cidadão ser igual, seja a iniciativa privada, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o que é um pouco improvável que aconteça. Quando a gente fala de reforma, a gente fala de receita. Então, nós temos aí, numa análise da Seguridade Social, quando nós pegarmos em 215, a arrecadação da Seguridade esteve por volta aí de 700 bilhões, enquanto as despesas atingiram 680 bilhões. O discurso hoje que a Previdência ela é deficitária, que é o mote para a reforma, ela não se sustenta quando a gente vê números. Então, se nós pegarmos nos últimos 4 anos, o superávit da Previdência Social era constante. Não há justificativa plausível para essa reforma. Esses dados estão no site da Anfip, aí, muito mais detalhados, né, para quem tiver a curiosidade. E mesmo ela sendo superavitária, assim mesmo, através de alguns segmentos, há uma renúncia fiscal que no ano de 2016 chegou a 43 bilhões. Nós estamos falando do Simples, que é um sistema que os tributos, que é uma alíquota só para praticamente todos os tributos, e que a partir de 2018 tem uma mudança significativa, porque hoje em dia basta praticamente ser a atividade e o faturamento. Em 2018 entra a mudança que pelo menos 30% da folha, do faturamento vai ter que ser 30% da folha. Então, muitas empresas do Simples provavelmente não vai compensar mais, inclusive da área dos senhores, que tem uma tributação até, vamos dizer assim, razoável, né, de 4,5%, até 180 mil. Mesmo com as filantrópicas, né, que chamam, né, que são aquelas entidades que têm a isenção da contribuição patronal previdenciária, mesmo outros aqui, que até é interessante, que foi até a renúncia que teve com a Copa do Mundo, né, que a FIFA ficou sem pagar uma série de tributos. Mesmo assim, nós tivemos um superávit de 11 bilhões e uma renúncia de 43 bilhões. Mas se eu não quiser só apegar a esse tipo de números, vamos ver o estoque da dívida hoje. O estoque da dívida hoje é só 374 bilhões. É isso que a dívida previdenciária, no contencioso, seja administrativo ou judicial, sendo estimado aí que praticamente 70 bilhões é impagável. Seria o caso da Varig, Transbrasil, Encol, aquelas empresas antigas. A dívida da Previdência, quando está no âmbito da Receita, ela é protegida pelo sigilo. Quando ela passa para a cobrança da PGFN, já não teria esse sigilo. Então, os senhores, a empresa que os senhores trabalham, a empresa que os senhores vão visitar, os senhores podem acessar o site da PGFN e ver se a empresa de vocês, do seu cliente, tem algum débito ali previdenciário, ali eu assinalei o previdenciário. Previdenciário ou fazendário, né, que seria imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS, ou mesmo do Fundo de Garantia ou outros. Então, acessando o sítio da PGFN, os senhores já teriam assim uma ideia do cliente. No caso aqui, eu peguei de Santa Catarina, aqui, mas da região de Florianópolis. Então, os senhores verem aqui que a CONCAP é a maior dívida previdenciária, está na primeira coluna, e no valor total inclui a previdenciária com as demais. Então, os senhores podem ver aqui que a CONCAP é a nossa maior devedora. E é interessante esses processos que, quando falo dívida previdenciária, que eu vou citar no final, porque isso daqui é informação pública, tá? Porque dependendo... Só fazendo parênteses, o CTN excepciona expressamente, não tem nenhum tipo de sigilo fiscal, porque quando está em dívida ativa ou parcelado, que na verdade também poderia, não tem nenhum tipo de restrição. Né? Sim, é de conhecimento público. Então, o caso aqui da dívida, ali no final eu vou falar até se vocês tiverem, o cliente de vocês tiverem alguma dívida, de repente pode ser revisto a aplicação de uma multa devido à mudança de legislação que eu vou citar mais para frente.
Foi dito aqui de carga tributária também, pelo Dr. Hélio no início. Carga tributária no ano de 2015, esse é o último estudo da Receita publicado esse ano, representou 32%, que é o que está vindo aí nos últimos anos, do PIB do Brasil. É uma carga tributária alta aqui para a América Latina. Se nós pegarmos os países da Europa, é uma carga tributária baixa, mas, em compensação, lá nós temos uma situação, tirando o caso dos refugiados agora, né, uma situação de bem-estar social estável, enquanto o Brasil ainda tem tudo para fazer. O portal tributário, que provavelmente também vocês conhecem, ele traz que no Brasil nós temos 93 tipos de tributos, taxas e contribuições de melhoria. Da área previdenciária, a gente pode contar 19, sendo que a maior parte deles é sobre terceiros, que é o mais conhecido como o grupo dos S, SESI, SENAI, SEBRAE, que são essas contribuições compulsórias. A hora que nós chegamos nesse ponto, nós já vimos que a Previdência, a Seguridade, né, a Previdência Social é superavitária. O nosso cliente, o cliente que vocês trabalham, ele tem que procurar a forma legal e mais ideal possível de diminuir a tributação. Isso só se faz com planejamento. Então, eu trouxe aqui um dado, isso é uma situação real de um segmento até de profissional liberal, que pode ser aplicado até da área de advocacia. O caso aqui é da área de odontologia. O profissional liberal, a pessoa física, ele pode optar pelo livro caixa. Ele não precisa ter uma empresa. Ele vai ser equiparado à empresa relativamente aos empregados que ele contratar. Seria a secretária ali do consultório. Mas, necessariamente, ele não precisa ter uma sociedade. Aí, se nós fizermos uma comparação entre os sistemas de tributação, real, presumido, simples ou o próprio livro caixa, o que seria o mais vantajoso? Então, aquele cliente, né, o parente de vocês que seja da área, seria estudar o que é mais ideal. Qual é o regime de tributação mais ideal que eu posso adotar? No caso aqui da área de odontologia, a nosso ver, é o lucro presumido. O lucro presumido seria o mais vantajoso, com uma economia de 30%. E há uma situação interessante nessas áreas, que é a sonegação. Muitos profissionais recebem ali pelo tratamento, pela consulta, pagam em dinheiro, não pegam o recibo, isso vai para a movimentação financeira do profissional e a Receita tem meios e tem condições de saber a movimentação bancária de cada um, o cartão de crédito. Aliás, o que os senhores fizerem, a Receita Federal sabe. Se for objeto de fiscalização, não tem como chegar na Receita e falar que não sabia, porque a Receita tem conhecimento disso. E se pegar uma sonegação, num caso como esse, nós teríamos ali uma multa qualificada, que vai para 150%, além dos processos penais, que o doutor Gustavo falou, que na Receita é um pouco diferente, provavelmente, do que no Estado. Ali tem que ser comprovado o crime para fazer a representação fiscal. Então, quando os senhores estiverem ali na empresa, uma das primeiras coisas é o regime tributário. Está sendo ideal? Claro que com as várias nuances que tem o negócio que é feito, a tributação específica, né? Aqui foi somente para dar um exemplo. O caso de recuperação. Agora eu vou ser um pouco até repetitivo, né? Principalmente aqui com o doutor Gustavo, né? E esse daqui até eu vou traduzir em números. O que foi dito aqui, não vou me apegar muito assim ao teor da norma, porque seria redundante eu falar. Contribuições da empresa, basicamente sobre folha de pagamento, nós temos o quê? Os 20% sobre a folha, a contribuição ao GILRAT, que é o antigo SAT, e terceiros. Quando nós falamos de contribuição da folha dos 20%, se eu conseguir mudar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho, mas já vai chegar. Ah, é? Eu vou falar das verbas indenizatórias. Independente do entendimento
de cada profissional, do que é verba indenizatória, verba compensatória ou a remuneração pelo trabalho, as teses existem e estão, basicamente, né, tanto no STJ quanto no STF para julgamento. Tem uma mudança que foi crucial no artigo 28 da 8.212, que antes ela dizia que é a remuneração recebida a qualquer título pelo empregado. Esse era o teor da 8.212, anterior à Lei 9.528. A 9.528 é que trouxe o retribuir o trabalho. Quando ela trouxe essa figura de retribuir o trabalho, foi aonde começou-se a se discutir. Bom, se é para retribuir o trabalho, é o salário que eu recebo. O final de semana remunerado, as férias, o salário maternidade, eu não estou retribuindo o trabalho. Se eu não estou retribuindo o trabalho, então ela não pode ser base de cálculo. E mesmo a insalubridade, a periculosidade, embora isso já é matéria vencida, isso daí é uma compensação que eu estou fazendo para o trabalhador em virtude do local de trabalho inóspito ou perigoso que ele está trabalhando, ou mesmo um acréscimo de horas extras, como o adicional noturno, por exemplo. Então, essas foram as teses brilhantemente construídas, que várias delas, ou está no âmbito do STJ ou STF, mas, principalmente, ali no RE 593068, foi definido agora. Então, todas aquelas verbas que se discutia, periculosidade, insalubridade, gorjeta, prêmio, adicional noturno, o STF disse que integra o salário. Então, para esse tipo de situação, hoje ingressar com qualquer tipo de ação é perder tempo e perder recurso financeiro e, principalmente, perder clientes. O que se continua hoje é a discussão, porque não tem definição ainda, é o 13º, férias, o adicional de 1/3 de férias, salário maternidade, o auxílio-doença primeiros 15 dias, embora isso já está basicamente pacificado, o aviso prévio indenizado, que é essas, vamos dizer assim, essas alterações que o gestor de plantão faz, mas que a gente sabe que no futuro vai cair. Tanto é que, mesmo nós da fiscalização, quando veio o aviso prévio indenizado para ser apurado de novo, nós tínhamos que fazer por dever de ofício. Mas já avisava a empresa, olha, pode se defender, porque a gente sabe que isso não vai vingar no tempo. Então, para essas verbas, compensa ainda entrar com ação. Mesmo porque é uma dada de segurança, que vão ter somente custas do processo, e caso a empresa ela venha a ter ganho em alguma delas no futuro, ela tem um crédito para receber e, evidentemente, acompanhado dos honorários dos senhores. O que, particularmente eu, nunca aconselhamos é a empresa compensar esses valores, mesmo sendo uma coisa decidida no Supremo. Porque como é que funciona? O Supremo ele falou o seguinte, olha, no caso ali, deixa eu pegar um caso, das diárias de viagem ali que eu não estava mais, que eu estava considerando base de cálculo, o Supremo falou, não é base de cálculo. Bom, até isso chegar para fiscalização, vai ter que ser publicado primeiro, ver se vai ter a modulação, que eu quero só fazer uma observação em seguida. Até chegar na fiscalização, o auditor vai continuar levantando. Ele só pode deixar de apurar qualquer coisa quando a PGFN se manifestar através de uma nota. Quando a PGFN disser o seguinte, olha, não apure mais isso, aí ele deixa de apurar. E vou dar um exemplo agora recente das cooperativas de trabalho. O Supremo julgou inconstitucional e tinha colegas auditando empresas e estava levantando. E por mais que fosse argumentado que já tinha decisão, ele não poderia fazer diferente. Dever de ofício ele tem que cumprir. Então, quando os senhores receberem um auditor, eu vou estar defendendo a categoria que durante 30 anos eu, com muito orgulho, participei, o auditor ele faz aquilo que está em normas. Então, não se preocupem, porque ele não pode extrapolar aquilo que ele vai indicar exatamente o porquê que ele está fazendo. Ele não inventa, vamos assim dizer,
qualquer tipo de situação diferente. O caso ali dessas verbas, não adianta mais nenhum tipo de ação. Dessas daqui, continuam ainda a possibilidade de se ter. Esse daqui é um caso específico de uma empresa recente, no qual, ali, 1/3 de férias e os primeiros 15 dias, a princípio, assim, nós temos a convicção que os contribuintes vão ser vitoriosos. Porque os primeiros 15 dias ali, que isso já é um absurdo há anos, que quem tem que assumir é o INSS. 1/3 de férias é pensar o seguinte, e o doutor Hélio falou isso daqui, na primeira palestra. O aposentado tem benefício? Se ele tem o benefício, tem que ter o custeio. O aposentado tem 1/3 de férias? Não tem 1/3 de férias. Então, não teria sentido ter contribuição sobre essa rubrica que o trabalhador recebe. No caso aqui de empresas que vocês forem trabalhar tudo, essas verbas provavelmente ainda compensa questionar. O caso de modulação, que o Dr. Gustavo falou aqui, esse daqui é uma situação interessante. A modulação, quando foi o caso das cooperativas, não teve modulação, apesar da PGFN ter pedido. No caso lá da decadência, que foi a súmula vinculante 8, se não me engano, deve ter sido o primeiro caso que foi sumulado pelo Supremo. Aí ele disse o seguinte, para aquelas empresas que estão questionando administrativamente, no contencioso administrativo ou judicial, elas têm o direito. Aquelas que não tiveram nenhuma atitude, não têm o direito. Aí eles arcaram com os anos que pagaram tudo. Então, o caso dessas verbas é interessante entrar, porque se ganhar e se for modulado, pelo menos está garantido o direito. Essa decisão recente agora que teve do base de cálculo do ICMS, do PIS e COFINS, a PGFN pediu na modulação que seja válido somente a partir de 2018. Ou seja, tudo que para trás nenhuma empresa até agora questionou, estaria perdido. Então, é um caso ainda que o cliente de vocês compensa entrar. É a base de cálculo do ICMS ou do ISS e até da contribuição patronal sobre a receita bruta, que é o último item aqui, que eu só vou dar uma passada. Compensa questionar, porque não pode ser base de cálculo. Isso, diria assim, que seria um ganho para a empresa, né? Ela vai fazer uma carteira futura. O caso do GILRAT foi falado muito do FAP. O FAP é um fator que se aplica sobre as alíquotas, né, do GILRAT, que eu vou chamar do SAT. O SAT é de 1% a 3%, se tiver aposentadoria especial pode chegar até 9%, mas vamos nos ater só de 1% a 3%. Esse 1% a 3%, com o FAP, ele pode ir para 0,5% ou pode ir para 6%. O que se questiona muito hoje é o aumento da alíquota que se deu a partir de 2010. Então, veja só uma coisa, o parágrafo 3º do artigo 22. Ele dizia o seguinte, as alíquotas estabelecidas para aqueles segmentos econômicos, que antes era uma tabela específica da Previdência, depois passou a ser o CNAE fiscal, aquelas alíquotas definidas, elas só podem ser alteradas com base e estatísticas de acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? Isso também está definido em lei, está definido na 8.213. Acidente de trabalho é aquele que acontece ali no chão da fábrica. O trabalhador foi lá e perdeu o dedo. É um acidente de trabalho. Então, o caso aqui específico vai ser computado, através do CAT tudo, lá as estatísticas do acidente, que também vão embasar as estatísticas do FAP. O FAP não se confunde com o GILRAT. São situações bem distintas. O caso aqui, eu só estou falando de acidente de trabalho. Teve estatística, eu posso alterar. Quando veio o FAP falou assim, bom, para eu definir um fator que eu vou ou diminuir ou elevar a alíquota
GILRAT, do SAT, eu vou considerar o acidente de trabalho e os benefícios decorrentes desse acidente. Então, não vamos entrar no mérito disso, até porque foi dito aqui pelo doutor Hélio que ele acha inconstitucional, e é mesmo, porque foi portarias do Ministério do Trabalho, 1308, 1309, se não me engano, que definiram os critérios de cálculo. Então, se discute hoje a constitucionalidade, né, do acréscimo do FAP com relação ao SAT, as resoluções 1308 e 1309. Mas não vamos entrar nesse tipo de, pelo menos aqui, né, se o FAP está correto ou não. Vamos falar exclusivamente do SAT. O que se questiona é como que se deu esse aumento do SAT. Então, o decreto 6459 alterou o enquadramento que já tinha vindo lá em 2007 pelo 6.042, e olha só que interessante, todos aqueles segmentos que estavam com uma alíquota de 1%, diminuiu para 14%. Então, nós tínhamos ali, no total de 1.301 segmentos econômicos, de 48% no risco 1, foi para 14%. Lá no risco grave, de 11%, foi para 56%. Mas, espera aí, eu estou falando, e nós vimos ali, acidente de trabalho. Houve acidente de trabalho que justificasse esse aumento? O que nós questionamos em ação, quando eu falo nós, né, a minha análise é técnica, né, a análise jurídica, tudo, e as peças é o doutor Anselmo que faz. O caso que se discute mas espera aí, se não teve uma estatística, como é que eu mudei a minha alíquota de 1% para 3%? Não faz sentido esse tipo de coisa, e já adianto para vocês. A ação que vocês entrarem, a PGFN, pelo menos aqui da região, ela vai direto no FAP, ela não fala sobre o GILRAT, e quando chega no tribunal, também se atém mais ao FAP e não à alíquota do GILRAT. Vamos pegar aqui um segmento econômico aqui, que é das organizações associativas profissionais, que a OAB faz parte também. Historicamente, sempre foi 1%. Quando chegou em 2010, passou para 3%. Qual é a base desse 3%? Aí justifica, não, foram através das estatísticas de acidente de trabalho, no qual foram incluídos os benefícios decorrentes do acidente de trabalho. Antes de eu voltar à estatística, até isso daqui é uma coisa interessante que provavelmente os clientes de vocês vai acontecer. Isso daqui antes estava sendo apurado pela fiscalização. Então, eu pegava um segmento econômico, eu vou na empresa e falo, olha, a tua alíquota é 3%, você está recolhendo 1%. Ia lá e fazia o auto de infração. Aí, agora elaboraram, isso é desse ano, tá? Uma malha, a malha fiscal GFIP, exclusiva sobre o GILRAT. Então, algum cliente de vocês vão receber essa cartinha, dizendo o seguinte, olha, o enquadramento da sua empresa está errado. Vocês estão devendo, a alíquota de vocês, por exemplo, é 1%, vocês estão devendo 3%. Nós convidamos, né, vocês a virem aqui na Receita e acertar a situação, porque caso isso seja apurado através de notificação de lançamento, a multa ela pode ir de 75% a 225%. Então, vão receber essa cartinha. Qual a primeira coisa que vocês têm que fazer quando receber essa cartinha? E isso é público também, é Receita Federal. Qual é a atividade preponderante? O que é atividade preponderante? Antes nós considerávamos, CNPJ, você tem ali, KNAI. O KNAI da empresa é Prefeitura Municipal. Bom, o KNAI da empresa Prefeitura Municipal é 2%. Aí, através de questionamentos tudo, e a solução de consulta, ela é recente, e até interessante ler, né, sobre a eficácia da solução de consulta, que o doutor Gustavo, eu vi que ele passou rapidamente aqui, mas ele já tinha estourado o tempo. A solução de consulta, vocês podem chegar para o cliente de vocês,
se a situação for a mesma objeto da solução de consulta, e aplicar. Só na mudança do entendimento da Receita é que se mudaria aquele procedimento que está sendo feito pela empresa. Aí a Receita diz o seguinte, olha, o KNAI não é o que necessariamente não é o que determina o GILRAT, e sim a atividade preponderante. Tá, e o que é atividade preponderante? Esse daqui também é um caso real. Então, vamos pegar ali o caso de um órgão público mesmo. O órgão público, isso tem que ser mensal, porque o recolhimento ele é mensal. No caso aqui, a prefeitura ela tinha 346 funcionários, sendo 237 na área da educação. A atividade preponderante desse órgão público é a área da educação. A área da educação é 1%. Então, no caso aqui, receber essa cartinha, atividade preponderante. Se é atividade preponderante, eu vou retificar toda a GFIPS, e no campo da GFIP vai estar KNAI, da empresa, e vai estar lá, KNAI da atividade preponderante. E mudo lá no preponderante para o 8412. Aí aquele batimento que foi feito, no reprocessamento dele, não teria mais o convite da Receita para acertarem aquele débito. Vamos supor que vocês não tenham a atividade preponderante está correta. Ação judicial. Estatística de acidente de trabalho. Mas espera aí, essa estatística de acidente de trabalho se aplica à empresa? Não sei se aplica. Recentemente teve um caso, e quando eu falo isso é do mês passado, ali no Tribunal da 4ª Região, que a desembargadora falou o seguinte, olha, se a empresa provar que os índices de acidente de trabalho dela não aumentaram, não faz sentido ela seguir essa alíquota, né, definida pelo decreto 6957. Como é que eu consigo demonstrar que não teve esse acréscimo? Eu pego as estatísticas que está no site da Previdência Social. Estatística de acidente de trabalho que serviu de base para esse reenquadramento. Para essas entidades associativas, se eu pegar os acidentes de trabalho Brasil, se eu pegar Estado, então, aí não teve nem acidente aqui, tá? Mas, no caso aqui, eu tive os seguintes números, que serviu de base para o reenquadramento do SAT, do GILRAT, que foi aquele de 1% para 3%, nesse segmento econômico. Eu tive 526, 539 e 459. Bom, uma média de 508. Vou colocar num gráfico. Justifica aí de 1% para 3%? Numericamente, não tem justificativa para isso. Não tendo justificativa para isso, não faz sentido essas entidades continuarem recolhendo 3%. Isso é através de ação judicial. E se não bastar esse tipo de coisa, vamos buscar a situação dela. Então, ela vai lá nas estatísticas que define o FAP, que ela vai buscar ali em vermelho os acidentes. Nós estamos falando só de acidente de trabalho, que é isso que fala a lei. Estatística de acidente de trabalho. Então, veja, eu tenho desde 2010 essas comunicações. Ela não teve acidente de trabalho, quer dizer, ela não teve acidente de trabalho, apesar do FAP dela ser reduzido, a alíquota seria 3. Ela está com um fator de meio, ela está recolhendo 1,5, mas, na realidade, ela tinha que recolher meio, porque o acidente de trabalho dela antes, a falta de acidente, a tinha levado para 1%. Então, se atender essas características, os senhores podem questionar judicialmente. E, no caso disso não acontecer, vão lá e parcelem. Porque aí vocês não têm o que fazer. E, olha, e diria assim, ó, não é ir lá e recolher à vista, não, tá? É parcelar. Porque parcelando pela medida provisória tem o desconto da multa. Se for recolher, não tem. Então, tem que fazer o parcelamento e ter o benefício da redução da multa e dos juros. Aí tranquilamente, a empresa teria um benefício. Vamos falar o caso. Lembra que eu falei ali, né, que o primeiro lugar estava a Concap ali, com sei lá quantos milhões devendo. Inclusive tem a Paulo Lopes também, a empresa. E eu falo Paulo Lopes porque aqui no Sul tem o caso de esperar o Paulo Lopes passar, né?
Não existindo mais o Paulo Lopes, aí nós vamos fazer o quê, né? Que tem, né? Eu não sei. Vamos falar sobre revisão de débito. Olha, nós tivemos, a partir do primeiro refis, que era sobre faturamento, diversos tipos de benefícios das empresas inadimplentes. A empresa está inadimplente, ela podia ir lá e reparcelar, e todo ano, principalmente acompanhou ano eleitoral, veio um benefício da norma. Esses parcelamentos, dependendo do período, e eu vou falar de contribuição previdenciária, que ela é mais sensível pela mudança que teve na integração da Receita Previdenciária com a Receita Federal, porque nós, Receita Previdenciária, nós tínhamos a nossa legislação, e quando teve a junção com a 11941, nós passamos a seguir exatamente as normas da Receita Federal, inclusive de contencioso, que é o PAF. Se eu pegar lá antigo, parcelamentos antigos, eu posso ter uma redução interessante, que é o que nós chamamos da multa mais benéfica. A multa da Previdência. A Previdência só existia a multa de mora, que nós chamávamos de mora. Então, dependendo do período, até 2009, e dependendo do estágio do processo, era aplicada uma multa. Ela podia partir lá de 8%, quando chegasse na PGFN para ajuizamento, ela chegava em... Não, mas já estava terminando mesmo aqui. Ela chegaria em 100%. Multa de mora. Com a mudança de legislação, a multa de mora é 20%. Então, todo aquele valor que antes, na multa que a Previdência cobrou, que estava lá em 100%, tem que ser 20%. Isso daí é um dever de ofício da Receita rever. A Receita tem como rever? Não. Só tem como rever quando o processo passa na mão do servidor. Porque, em termos de sistema, não tem como entrar em um parcelamento, pegar diversos débitos, diversos períodos e adequar aquela multa. Ele tem que fazer a revisão manual. Então, pode ser que tenha cliente de vocês, em uma situação dessa, que administrativamente vocês conseguem a redução da multa. Isso é uma coisa normal. Isso daqui é um caso recente. Quando eu falo um caso recente, no mês passado. A multa no processo dessa empresa, lá na origem, aí depois, claro que eu vou tirar tudo que foi pago para trazer o valor atualizado. Ele tinha parcelado uma multa de 522 e a multa, na realidade, tinha que ser 261 mil. Volta. Até que esse olho ali. O caso aqui, eu estou falando da multa mais benéfica, mas há um caso agora também, que já está mais ou menos pacificado e sedimentado em decisão do Supremo, que é a multa qualificada. Nós aplicávamos, claro, no caso de sonegação, principalmente, a multa de 75% ela ia para 150%. Chamava multa qualificada. E poderia ser até agravada, se a empresa não prestasse as informações. Iria para 225%. Na decisão do Supremo, está falando que é confisco, acima de 100% é confisco. Isso tem decisão recente do Supremo, até do voto do Lewandowski, do ministro Lewandowski. Então, para aqueles casos que os senhores tiverem, que a multa está lá em 150%, 225%, pode, mesmo estando parcelado, ir lá e falar assim, não, a multa, o máximo que poderia ser é 100%. 100% com uma redução do refis hoje de pagamento à vista de 90%, eu vou pagar só 10% de multa. O caso agora, porque já recebi a plaquinha ali, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Os senhores viram que, recentemente, o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo para efeito do PIS e a COFINS. Se vale para o PIS e a COFINS, vale para a contribuição sobre a receita bruta. Para essas empresas que foram beneficiadas lá na 12.546, a partir de novembro de 2015 passou a ser facultativo, poderiam ir lá e pedir de volta aquilo que foi recolhido a mais, considerando o tributo na base de cálculo. Então, a desoneração agora vai acabar, exceto para alguns segmentos que ainda vai ser mantido, mas um caso aqui de recuperação específico,
que aproveitando, né, a decisão do Supremo, e também isso é recente, na área aqui de tecnologia. O que nós estamos pleiteando para essa empresa, que é uma empresa pequenininha, que o ISS entrou na base de cálculo da contribuição previdenciária, seriam aí nominal R$5.000. Então, é um campo hoje que está aberto, tanto nós estamos falando, né, o ICMS, ISS, tanto vale lá para o PIS e a COFINS, como vale também para a contribuição previdenciária. Se fala muito em PIS e COFINS, mas a contribuição previdenciária também está nessa seara. Eu, como fiquei por último, claro que meu tempo aqui ficou... Eu imagino que eu acho que eu falei só 5 minutos e já recebi a plaquinha ali, né? Mas é só uma passagem geral, evidente que aqueles que tiverem dúvida, né, que aqui não vão ter a oportunidade, mas se quiserem me contatar sem qualquer tipo de compromisso, nada, eu estou à disposição, porque, na realidade, a minha parte é mais técnica de números. A parte de ação, de peças, de teses, tudo são dos senhores. Então, eu agradeço a paciência, né, até esse horário. Obrigado.